segundo o coração de Deus. Imagine por um instante que você tem diante de si uma pessoa desacreditada, alguém que muitos evitam, que já falhou, que tem um passado duvidoso. O que você faria? Ignoraria essa pessoa ou enxergaria nela um propósito maior? A história de Barnabé é uma história sobre enxergar além. Ele foi um homem que viu graça onde outros viam condenação, que acreditou nas pessoas antes que elas mesmas acreditassem, que estendeu a mão quando muitos cruzavam os braços. E o mais impressionante, a visão de Barnabé ajudou a transformar a igreja primitiva, tornando-a forte, unida e cheia de vida. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar na história desse homem. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, que tinha uma visão aguçada sobre o reino de Deus. Prepare-se para conhecer Barnabé como você nunca viu antes. Barnabé não era um personagem qualquer da Bíblia. Ele não aparece apenas como um coadjuvante na história dos apóstolos. Pelo contrário, ele foi um pilar essencial na expansão da igreja. Seu nome de nascimento era José, um judeu da ilha de Chipre, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa filho da exortação ou filho da consolação. Esse nome não foi dado por acaso. Ele era conhecido por sua capacidade de encorajar, consolar e levantar aqueles que estavam fracos na fé. O que torna Barnabé tão especial? Sua visão. Ele não enxergava apenas o presente, mas o potencial. Ele não se importava apenas com o que as pessoas eram, mas com o que poderiam se tornar em Deus. Barnabé era generoso. Ele vendeu uma propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos para ajudar a igreja. Ele sabia que a obra de Deus precisava de recursos, mas mais do que isso, precisava de pessoas dispostas a dar o melhor de si. Mais do que um homem de palavras, Barnabé era um homem de ação. Ele via a necessidade e se movia. Ele entendia que fé sem obras era vazia. Sua vida era um reflexo da sua visão. Uma igreja forte, unida, cheia de amor e movida pelo Espírito Santo. Barnabé e a igreja primitiva. O cristianismo estava apenas começando. Os primeiros seguidores de Jesus enfrentavam desafios constantes, perseguições, dúvidas, divisões internas. Mas, em meio a tudo isso, havia homens e mulheres que se dedicavam de corpo e alma para que a mensagem do Evangelho continuasse viva. Barnabé foi um deles. Seu envolvimento com a igreja primitiva começou cedo. Ele não apenas se converteu logo nos primeiros anos, mas também se tornou um dos principais líderes da comunidade cristã. Sua visão era clara. A igreja não era apenas um grupo de pessoas reunidas, mas um organismo vivo que precisava crescer, se fortalecer e alcançar o mundo. E o que Barnabé fazia? Ele encorajava. Quando os novos convertidos enfrentavam dificuldades, ele estava lá para animá-los. Quando alguém se enfraquecia na fé, Barnabé o ajudava a se reerguer. Ele não apenas falava sobre amor e unidade, ele vivia isso. Em Antioquia, uma cidade crucial para a expansão do cristianismo, Barnabé desempenhou um papel essencial. Ele viu que ali havia um grande movimento de Deus e, ao invés de agir sozinho, chamou Paulo para ajudá-lo na missão. Juntos, passaram um ano ensinando e fortalecendo os discípulos. Foi ali, sob a influência de Barnabé e Paulo, que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez. A visão de Barnabé era essa: uma igreja fundamentada na graça, no encorajamento e no compromisso de levar o Evangelho adiante. Ele não queria apenas manter a fé dentro de quatro paredes, mas fazê-la transbordar e alcançar os confins da terra. A relação de Barnabé com Paulo e a missão apostólica. Se há algo que diferencia Barnabé, é sua capacidade de enxergar além das aparências. E um dos momentos mais marcantes dessa visão aconteceu quando ele encontrou um homem chamado Saulo. Saulo era conhecido por perseguir cristãos. Seu nome causava medo entre os seguidores de Jesus. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. O homem que antes caçava cristãos, agora dizia ser um deles. Difícil de acreditar, não é? A igreja em Jerusalém estava desconfiada. Afinal, como confiar em alguém com um passado tão sombrio? Muitos hesitavam em aceitar Saulo, mas Barnabé viu algo diferente. Ele percebeu que Deus estava fazendo algo poderoso na vida daquele homem. Foi Barnabé quem pegou Saulo pela mão e o levou até os apóstolos.
Foi ele quem garantiu que sua conversão era real. Se não fosse por Barnabé, talvez Saulo nunca tivesse sido aceito entre os discípulos. E sem esse primeiro passo, talvez Paulo, como veio a ser chamado depois, não tivesse se tornado o grande apóstolo que conhecemos hoje. Mas Barnabé não apenas apresentou Paulo à igreja, ele trabalhou lado a lado com ele. Quando a igreja de Antioquia começou a crescer, Barnabé viu que precisava de ajuda. E a quem ele chamou? Paulo. Os dois viajaram juntos, pregaram o evangelho juntos, enfrentaram desafios juntos. A parceria entre Barnabé e Paulo foi um dos grandes motores da expansão da igreja primitiva. Mas em determinado momento surgiu uma divergência entre eles. O motivo? Um jovem chamado João Marcos. João Marcos, mais tarde, se tornaria Marcos o Evangelista, que foi autor de um dos evangelhos da Bíblia. João Marcos havia abandonado uma viagem missionária no meio do caminho. E quando surgiu uma nova oportunidade, Paulo não queria levá-lo. Mas Barnabé, fiel ao seu coração encorajador, acreditava que João Marcos merecia uma segunda chance. Ele estava disposto a investir naquele jovem, assim como havia investido em Paulo no passado. Esse desacordo fez com que Barnabé e Paulo seguissem caminhos separados. Mas anos depois, vemos que Barnabé estava certo. João Marcos amadureceu e se tornou um servo fiel de Deus. Tanto que mais tarde, Paulo o menciona como alguém útil para o ministério. A visão de Barnabé era clara: as pessoas precisam de oportunidades para crescer. Ele viu potencial onde outros viam fracasso. Ele acreditou quando muitos duvidaram. A visão espiritual de Barnabé. Barnabé não via apenas pessoas, ele via destinos. Ele não enxergava apenas problemas, ele via oportunidades para Deus agir. Sua visão espiritual era aguçada porque estava alicerçada em algo fundamental: a graça. Enquanto muitos judeus da época ainda lutavam para entender a inclusão dos gentios no plano de Deus, Barnabé já compreendia que o reino de Deus não tinha fronteiras. Ele estava sempre atento à obra do Espírito Santo e sabia que o Evangelho não era apenas para um grupo específico, mas para todas as nações. Foi por isso que ele abraçou a missão de Antioquia com tanto fervor. A cidade estava longe de Jerusalém, culturalmente diversa, cheia de pessoas que não conheciam a fé judaica. Mas Barnabé não viu isso como um obstáculo. Pelo contrário, ele viu uma porta aberta para que o evangelho se espalhasse ainda mais. E é exatamente assim que age alguém que tem a visão do reino. Não se prende às limitações, mas enxerga possibilidades onde outros veem barreiras. Sua paixão pelas almas perdidas também refletia essa visão. Barnabé não queria apenas reunir crentes em um local seguro. Ele queria que o evangelho chegasse aos confins da terra. Seu coração ardia para que mais e mais pessoas conhecessem a Cristo. Ele entendia que a igreja não podia ser um círculo fechado, onde apenas alguns eram aceitos. Por isso, quando viu que Deus estava agindo entre os gentios, ele não apenas aceitou essa realidade, mas trabalhou para que mais pessoas fossem alcançadas. Barnabé sabia que o reino de Deus cresce onde há unidade, amor e disposição para obedecer ao Espírito Santo. Sua vida foi um testemunho vivo de que quando alguém tem uma visão clara do propósito divino, nada pode deter a obra de Deus. Conclusão. A história de Barnabé nos ensina algo profundo. A visão de um homem pode transformar vidas e impactar gerações. Ele não foi um apóstolo tão mencionado quanto Pedro ou Paulo, mas sua influência está em cada página da história da igreja. Foi ele quem abriu portas para Paulo, quem enxergou valor em João Marcos, quem fortaleceu os primeiros cristãos e ajudou a expandir o evangelho para além das fronteiras judaicas. Se olharmos ao nosso redor hoje, quantas pessoas precisam de um Barnabé? Alguém que veja nelas um propósito maior, que as encoraje a continuar, que acredite nelas mesmo quando falharem. E mais do que isso, quantos de nós estamos dispostos a sermos esse Barnabé na vida de alguém? A oferecer palavras de incentivo quando tudo parece perdido? A enxergar além do presente e ver o potencial de Deus na vida das pessoas? A visão de Barnabé não era apenas sobre crescimento numérico da igreja, era sobre crescimento espiritual, sobre edificação, sobre amor genuíno. E essa visão não morreu com ele. Ela ainda pode viver em cada um de nós. Que possamos ter essa mesma disposição de servir, essa mesma sensibilidade para enxergar além das aparências, esse mesmo coração cheio de fé e do Espírito Santo.
Porque no final das contas, o reino de Deus avança quando há homens e mulheres dispostos a ver com os olhos da graça. Eu desfaço a cada tentativa e eu percebo que estou bem longe da origem do meu destino. Vejo meus erros me comprometendo enquanto eu cresço. Me esqueço do preço pago quando te desobedeço. Me pego pensando em ser uma vida sem a culpa, sem justificativa, sem inventar mais desculpas. Me vida o que me diz que eu sou livre a fazer, da voz que come meu ser, me dando trela ao prazer. É tipo confessionário diário de um ser maldito que não faz o que tem que ser feito, mas que diz o que tem que ser dito. Sussurro que a minha alma traz que no ouvido é um grito. E quando eu olho pro madeiro mais aflito, eu fico que os que confiam são como os montes em Sião, árvores plantadas na beira do rio. Então percebo que se estou sendo abalado e levado nas correntezas, é porque me apego a mim e nele não confio. Entre certezas e arrepios, num limbo do que eu penso de mim mesmo, enxergo a podridão ao ver o reflexo. Me sinto indignado.